Mais uma aula. Hoje quero ensinar vocês a fazer este estojinho lindo e super fácil com molde gratuito, tá certo? Estamos ao vivo, quero dar bom dia primeiro aqui para as meninas do YouTube e bom dia também para você que está me acompanhando no Instagram. Sejam todas bem-vindas. Aproveitando para dar aí deixar o meu convite, todas as nossas aulas ao vivo de costura criativa são às 10 horas da manhã, todo domingo, tá? A live é transmitida no Instagram, Aline Rogério, e no meu YouTube, Aline Rogério, nessas duas redes ao vivo simultâneas, tá? Sempre nesse horário. Então, se você quiser participar ao vivo, fiquem sempre ligadinhos aí, tá bom? Quero também convidar vocês a se inscrever no meu canal e a seguir o meu perfil do Instagram. Por que que eu tô falando isso? Porque tem muita gente, nós que somos criadores de conteúdo, temos acesso às métricas, né? De quem assistiu os vídeos, de quem são inscritos, tanto no Instagram quanto no YouTube. E mais de 60% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas no canal e não são seguidoras do YouTube, tá? Do YouTube não, do Instagram. Então aproveite, tira um tempinho bem rapidinho aí agora assistindo esse vídeo, se inscreva no canal do YouTube. Ó, aqui embaixo você vai clicar em inscrever-se no canal e aí você aperta no sininho, escolhe a opção todas as notificações. Dessa forma você vai receber notificação sempre que eu estiver colocado aula nova ou estiver ao vivo, tá? Disponível, eu coloco o link para vocês, certo? Para quem tá assistindo a aula gravada, já vai estar aqui na descrição do vídeo no YouTube, o link para baixar o molde. O molde, gente, ele é exatamente este desenho aqui que vocês estão vendo no tecido. Exatamente isso, tá? Vocês vão recortar o molde, primeiro vai imprimir, sempre imprimindo na configuração padrão ou tamanho real, tá? Do computador para impressora. E vocês vão imprimir o molde e recortar em cima do risco preto lá na folha. Não precisa dar margem de costura, tá? Eu já faço os meus moldes com a margem. Então, só recortar em cima do risco, coloca sobre o tecido e risca, tá bom? Então, aqui, gente, o tamanho do molde, eu risquei uma vez no tecido principal, tô usando o tricoline 100% algodão, tá? Esse floridinho delicado é o que eu vou usar do lado de fora, como tecido principal. Uma vez o tecido de forro, vou usar um poazinho amarelo. E risquei uma vez na manta, aqui eu tô usando a manta R1, uma peça pequena, então tranquilo você usar R1, ela é mais barata, então ela vai deixar você vender sua peça mais em conta também. Vejam só, eu risquei, até deixei a manta assim pra mostrar pra vocês, pra explicar direitinho como que eu faço essa parte, tá? Porque como é realmente uma peça pra iniciante, então quero explicar desde a manta, certo? Primeira coisa, gente, eu risquei na manta o desenho certinho, mas eu recortei deixando uma margem de meio centímetro. Se vocês olharem aqui no meu tecido, vocês vão ver que tem beiradinha de manta aqui, tá vendo? O risco da caneta tá bem de leve, ó, mas dá pra ver, ó. Por que isso? Porque eu vou colocar o meu tecido aqui sobre a manta, tô usando a manta R1. Pra quem não sabe, esse R, o que que significa esse R pra quem tá iniciando? Significa resinada. Resinada, o que que é? É uma colinha que tem na manta, que quando a gente põe o tecido que seja 100% algodão sobre a manta e passa o ferro, essa colinha derrete e faz com que o tecido grude na manta, tá? Eu vou mostrar isso aqui para vocês. E facilita bastante a gente poder fazer o nosso trabalho, tá bom? No caso, a R1, que é essa daqui, ela vai ter a colinha, essa resina, de um lado só, tá bom? Ela é mais molinha e ela é um pouco mais fininha. A R2, se vocês forem usar a R2, ela vai ter essa colinha dos dois lados, de cá e de cá. Aí dá pra você colocar tecido dos dois lados, tá? Como saber, Aline, quando usar a R1 e quando usar a R2? A manta, gente, R1, geralmente sempre recomendo a vocês usarem em peças pequenas, menores, que não precisam de muita estrutura. O que é a estrutura? É durinha, o que não precisa deixá-la muito durinha, tá? Então, nesses casos, eu uso a R1. Peças maiores, necessário maior, bolsa, estojo maior, estojo box, que precisa ficar bem quadradinho, bolsa grande, aí eu já recomendo a R2, tá bom? No meu site, eu vendo só R1 e R2 de 100, que é a comum, que geralmente é que vocês vão encontrar. Mas se vocês forem comprar em loja física, pode ser que lá tenha também manta R2 de 200.
ela é bem mais grossa, tá? Se você tem máquina doméstica, não use essa de 200, porque ela vai ficar bem complicado para você costurar. Se você tem máquina industrial, vai fazer uma mala, uma bolsa grande, algo que precise de mais estrutura, é bem legal você usar essa R2 de, de 200, tá bom? E aí, gente, eu risquei o meu molde aqui, e na parte da caixinha de leite, que é essa parte aqui, ó, que tem esse quadrado que eu cortei, na manta eu não cortei. Primeiro eu vou mostrar no Instagram. Ó, tá vendo? Eu só risquei o desenho certinho, mas não cortei, ó. Certo? Pra quê? Pra mim poder esticar o meu tecido aqui primeiro, ver tudo certinho, e depois a gente passa uma costurinha em volta. Eu sempre faço dessa forma, tá? Mais uma dica aí pra vocês. Eu sempre faço desse jeito, corto a manta um pouquinho maior que o tecido, passo o ferro e uma costurinha bem na beiradinha em toda a volta, que aí meu tecido fica seguro, tá bom? Então, vamos lá para essa primeira parte, vou colocar o ferro de passar para esquentar. Quando eu vou passar... Aqui. Pronto. Eu coloco meu ferro na temperatura máxima. Se o seu ferro for muito potente, por exemplo, aí você coloca na temperatura média. Não use o ferro com água, com vapor. Eu não gosto de usar para poder passar o tecido na manta. É uma dica, tá? E aí você vai... Vou explicar aqui, deixa só o ferro começar a esquentar. Ah, gente, chegou no site a manta, tá? Na semana passada eu falei na live, tava esgotado. Mas essa manta Pegorari, que é a marca que eu gosto de usar, chegou no site. Caso você queira, tá? Tem R1 e R2, a gente vende a partir de meio metro, certo? Deixa eu ver se o ferro esquentou. Sim. Então, sempre que eu vou... Sempre que eu vou usar a manta, né? Vou proteger aqui a mesa da minha máquina. Por quê? Nem é porque vai queimar, soa, tá? Que desse lado da manta ela soa. Soa, sei lá como é que fala, né? Então, ó, posicionei bem certinho aqui, ó. Vou colocar de assim. Posicionei bem certinho. Eu vou passar o ferro quente, eu sempre começo colocando o ferro no meio e indo para as beiradas, tá? Eu sempre faço dessa forma. Então, ó, coloco aqui no meio. Vou passando tudo aqui no meio, depois eu venho, ó, fazendo esse movimento para as beiradas. Aqui nós temos as pontinhas, aí eu vou com o biquinho do ferro aqui, ó, nas pontinhas. Aí depois eu vou passando ele assim, ó, nas beiradinhas. Então é isso, ó, posicionou o tecido bem no meio da manta. Aí agora a gente vai passando a beirada do ferro nas beiradinhas do tecido, pra ficar tudo coladinho. Pode usar o ferro normal que você tem aí na sua casa, não precisa ser assim igual esse meu, não, tá? Pronto. E aí, deixa eu botar aqui. Ó. Tecido grudado, tá vendo? Então, essa é a função da manta, ela vai grudar, a manta que tem resina, ela gruda no tecido de algodão e ela dá estrutura pro tecido, tá? Então, aí agora, o que que eu vou fazer? Antes de tirar esse excesso de manta, que é da segurança, né? Eu vou passar uma costura na beiradinha. Uma costura pra quê? Só pra dar uma segurança. Quando eu... Então, olha só, gente. E agora sim, eu vou tirar o excesso, tá? Uma dica, eu não costumo usar a minha tesoura de tecido, que é essa daqui, pra cortar a manta, quando é só manta, tá? Aí eu uso, tem uma outra separada, então eu vou aqui agora tirar toda a manta que eu estou vendo. Então, gente,
Então, a minha peça ficou assim. Minha peça não, meu material, né? O tecido agora, então, está devidamente estruturado para a gente fazer o nosso trabalho. Depois que você fez esse processo, passou costurinha em volta, tirou o excesso de manta, se você quiser, você pode fazer o quilt, que são aquelas, ou costura, né? O quilt livre, ou matelacê, que são aquelas costurinhas retas, tá? É opcional. Certo? E aí, então, agora a gente vai começar a fazer realmente aqui, então, a montagem do estojo, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários. Amanhã vou entrar para o curso. Ô, Halim, estamos esperando você. Quem aí é aluna VIP, hein? Vou falar aqui para as meninas do YouTube, ó. Para você que ainda não é minha aluna VIP do Clube VIP, venha fazer parte. Ainda está pelo valor de R$ 147,00 anual, gente. É um valor simbólico comparado com o que você vai receber dentro do clube, tá? Uma aula exclusiva por semana, sempre na quinta-feira eu libero uma aula. Uma live tira dúvidas por mês. Uma reunião de mentoria por mês no Zoom com as alunas, tá? Inclusive, vai acontecer na quinta-feira dessa semana. Quinta-feira dessa semana, tô sem calendário de maio. Alguém sabe que dia que vai ser? Na quinta-feira a gente vai ter a primeira mentoria com as alunas, então se você ainda não é do Clube VIP, dá tempo de você se inscrever, fazer sua compra e participar da mentoria que vai ser sobre vendas, tá? Aqui, ó, deixa eu tirar a luz da frente. Aqui já tem as nossas últimas 3 aulas, deixei aqui de enfeite, ó. Ali é a frasqueira dupla, mochila e bolsa outono, e ali a maleta redonda. Deixei tudo ali de enfeite bonitinho para vocês sempre verem. Então é isso, se você ainda não é aluna do clube, o link tá na descrição aqui para quem tá assistindo no YouTube, R$ 147,00 por ano para você ter acesso a, então, uma aula nova por semana, uma live tira dúvidas por mês, uma reunião, mentoria no Zoom por mês, tá? E já tem 20 aulas lá, que eu peguei meus cursos, que eu tenho os cursos, pacotes de aulas, né? De nichos específicos. Tem maternidade, tem feminino, tem de cozinha, né? Então, eu peguei 4 aulas de cada curso e coloquei dentro do clube, então também tem essas aulas lá. Outro bônus, gente, que agora é exclusivo das alunas, todas as gravações dos eventos que eu já fiz até hoje, que são os eventos maratona, né? Que geralmente eu faço gratuito, e depois essa aula é colocada no determinado curso. Por exemplo, se a maratona foi de peça infantil, ela é colocada no curso maternidade. Se o evento de maratona foi necessário, ela é colocada no necessário 3 em 1. E por aí vai. Então, a minha equipe está colocando dentro do clube, na Hotmart, disponível para as alunas, todas as gravações de eventos também, tá certo? Então, vale muito a pena você aí, que não é aluna do clube, vir fazer parte. É só benefícios, tá? Então, gente, voltando aqui, ó. Vamos começar a costurar. Como eu disse, a gente vai usar o zíper número 3. É só pra mim mostrar mesmo. Se você quiser, pode usar o número 5, tá? Porém, uma coisa que é muito importante, que vocês precisam saber, a numeração do zíper tem que ser de acordo com o cursor. Por exemplo, se o meu zíper é número 3, cursor tem que ser número 3. Se o zíper é número 5, o cursor tem que ser número 5, tá? Então, aqui eu vou usar o número 3 e quero dar a explicação de como você costura, porque é clemareira, é assim que fala? Os dentinhos, vamos lá de dentinho para não falar coisa errada. Essa parte dos dentinhos do meio aqui, ó, eles são bem menorzinhos, ó, meninas do Instagram, ó. É bem menorzinha, tá? Então, tem que ter um certo cuidado na hora de costurar, deixar uma margem aqui no nylon e eu vou explicar aqui pra vocês agora, tá bom? Vamos começar então, gente? A primeira dica que eu quero dar pra vocês aqui, ó, sobre como usar o zíper número 3, eu não vou colocar o calcador de zíper. Porque se eu colocar o calcador de zíper, a costura vai ficar bem rente aos dentinhos, tá? E aí pode acontecer do cursor pegar no tecido, porque o dentinho é muito fininho. Então, essa é a primeira dica. Se você for usar o zíper número 5, pode costurar com calcador de zíper normal, certo? Então, aqui eu vou destacar o zíper. Vou usar por partes, tá? Primeiro, eu vou costurar uma parte aqui, desse lado arredondado, e a outra do outro lado. Então, o que que eu vou fazer? Deixando essa pontinha aqui, ó. Porque eu vou colocar o cursor, então tem que sobrar uma pontinha de um lado e pontinha de outro, tá? Pra esse estojo, gente, eu cortei aqui, ó, 44 centímetros de zíper, tá bom? Vou colocar
dentinho de frente com a estampa e a beiradinha do nylon do zíper vai aqui com a beiradinha do meu material. E aí, ó, uma dica de ouro, pulo do gato para você fazer necessário assim, que são arredondadas. Qual que é? Vou dar um zoom aqui. Opa, foi demais. Opa, aí. Qual que é a dica que eu quero dar para vocês? A gente vai passar 2 costuras nesse zíper aqui, tá? Primeiro, vamos passar uma costura bem na beiradinha do zíper com a beiradinha do material, acompanhando direitinho o desenho do molde, que a gente vai acompanhar, então, o corte no tecido. Então, essa primeira costura, ela vai bem na beiradinha. Eu vou fazer aqui, depois mostro pra vocês verem, aproximo na câmera, tá? Isso aqui vai facilitar muito, tá bom? Pra quem tem dificuldade aí em fazer peças necessaire arredondada. Aqui sobrou um pedaço de zíper, então acho que se você cortar 40 centímetros de zíper dá, tá? Eu vou cortar, mas deixo uma pontinha de cá e uma pontinha de cá, certo? Então, do outro lado também vou fazer a mesma coisa. Então, nossas primeiras costuras deixaram nossa peça assim. Vou aproximar primeiro para as meninas do Instagram. Ó, passei a costura bem na beiradinha primeiro, tá vendo? Ó, meninas do YouTube, costura bem na beiradinha, certo? Para segurar todo esse nylon do zíper aqui, ok? Costurou dos dois lados, agora eu vou costurar. Aqui, como eu disse, para quem vai usar o zíper número 3, eu não recomendo usar o calcador de zíper. Tô com o calcador de multiuso, né, de uso geral na minha máquina. E aí, a beiradinha dele vai pegar no dentinho, tá? Então, vai ser essa margem que eu vou usar. E ainda assim, não vai ficar muito próximo do dentinho, porque o calcador de multiuso, né, de uso geral, ele tem uma margem maior. Se eu usasse aqui o calcador de zíper, ia ficar super rente aos dentinhos da minha costura. E aí, poderia ficar agarrando o cursor. Como eu disse, se você for usar o zíper número 5, pode, de boa, usar o calcador de zíper normal. Ó, primeiro no Instagram. Essa segunda costura, dá pra ver aqui onde pegou, tá vendo? A primeira foi aqui na beiradinha, a segunda foi aqui. YouTube, ó. A segunda costura, dá pra ver os pontinhos aqui, ó. E a primeira foi bem na beiradinha. Aqui no avesso, dá pra vocês verem a distância entre a primeira costura e a segunda. Então, aqui o meu zíper, ele tá bem segurinho, tá? E ainda ficou uma margem de nylon antes dos dentinhos, tá vendo? Pro zíper número 3, é isso que a gente precisa pro cursor poder correr direitinho, tá? Mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Passei, então, essa costurinha, essa segunda costura dos dois lados. Aí, eu vou pegar o meu forro, que já tá cortadinho no desenho certinho, vou colocar estampa de frente com estampa. E agora eu venho com os prendedores. Então, olha só que legal que ficou, gente. Todo cheio de prendedor. Isso aqui facilita bastante para você fazer sua costura, tá? Só não coloquei aqui, ó. Aqui eu não vou costurar agora, eu só coloquei para poder o forro ficar bem certinho, bem esticadinho. E aí, eu vou vir com a margem do calcador de uso geral, eu vou passar uma costura nessa parte toda onde foi o zíper. Aqui, gente, como a gente não tá vendo os dentinhos do zíper, você vai sentindo ele com a sua mão, com os seus dedos, tá? Então, a gente consegue sentir pra poder fazer a costura bem certinha, né? Não passar a costura por cima dos dentinhos, tá? O zíper número 3, ele tem os dentinhos bem pequenininhos, então precisa você ir aqui sentindo, porque senão
o calcador passa por cima. O zíper número 5, ele já é bem maior, então isso você não precisa se preocupar, porque o calcador ele já tem mais uma dificuldade maior para costurar por cima do dentinho do zíper número 5. Então, costurei todo aqui de um lado, vou pro outro. Prontinho. Costurinha feita. Agora aqui, ó, nesse espaço onde vamos fazer a caixinha de leite, que nós não costuramos, a gente vai virar pro lado direito, tá? Com cuidado para não rasgar o tecido de forro. Ficou todinho pro lado direito, você vem passando os dedos assim, ó, nas curvinhas, tá? Pra poder ficar bem certinho, bem modeladinho. Aí, o que eu vou fazer? Uma costurinha de meio pé de aqui na beiradinha. Ó, eu vou aproximar pra vocês verem. Tá vendo que depois do dentinho ficou essa margem de nylon do zíper? Pro zíper número 3, é assim que tem que ficar, tá? Então, aqui eu vou fazer uma costurinha. Rebatendo o zíper pra ficar bem certinho. Prontinho, ó. Olha onde foi a costurinha, tá vendo? Olha só. Certo? E agora nós vamos colocar o cursor. Aqui, gente, que ficou esse tecido solto, o tecido do forro tá solto da manta. Se você quiser, passe uma costura aqui na beiradinha, ó. Pra segurar o forro. Vai ficar mais fácil na hora de você fechar a caixinha de leite, tá? É só uma dica. A gente não vai virar mais a peça por esse buraquinho aqui. Prontinho. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar o cursor. Como esse estojo é um estojo de abertura total, nós vamos precisar colocar 2 cursores, ó, encontrando aqui no meio, porque aí ele vem e abre até aqui embaixo, tá vendo, ó? O outro lado a mesma coisa, ele abre até embaixo, tá? Então, por exemplo, coloquei muita coisa, tenho medo de cair as coisas, aí você pode abrir o cursor até aqui mais ou menos, tá vendo? Aí não tem perigo de cair se o estojo estiver bem cheio. Então, por isso, a gente vai colocar 2 cursores. E aqui, nós já vamos colocar do avesso, tá? Pra não ter dificuldade para desvirar a peça. Então, o que que eu vou fazer? Este lado é o direito, amarelinho é o avesso. Eu vou dobrar. Vou deixar aqui, ó, bem alinhado o material. Se quiser, pode colocar um prendedor aqui. Do outro lado também, que essa parte aqui quadradinha, ela não pode ficar torta, certo? E aí, gente, ó, aqui a gente vai virar, tá vendo? Eu viro pra mim, eu vou virar pra vocês verem. Vocês vão virar o zíper dessa forma aqui, ó, pra colocar o cursor, tá? Então, virei pra mim, aquele esquema de sempre, corto um pouquinho os dentinhos do zíper. Coloco de um lado, do outro. Pronto, aqui ele já tá entrando do avesso, tá vendo? Vou puxar e deixar ele paradinho aqui no meio, ó. Dá pra ver só o avesso dele. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa pra colocar o outro cursor. Segurei aqui. Gente, peraí que o meu celular tá caindo aqui. Aí. Segurei aqui certinho. Corto aqui. Coloco o cursor. Patrícia falou, bom dia, comprei uma máquina com o Maurício Armindo. Se foi dentro do último mês, tá? Tem que ser nos últimos 30 dias para receber o brinde de projetos, tá bom? Quando você fizer a sua compra com qualquer vendedor lá,
seja pelo WhatsApp, seja pessoalmente, pede meu contato para o vendedor. Fala assim, ó, quero indicar a Aline, tem que falar pro vendedor. Quero indicar a Aline Rogério. Passa pra mim o contato dela, pra mim conversar com ela e pegar, saber as fotos direitinho pra escolher 5 projetos de aulas pagas, tá bom? Então é assim que faz. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Então, olha só, gente, coloquei os 2 cursores já do avesso, deixei eles encontrando aqui no meio, tá vendo? E agora a gente vai só fechar as caixinhas de leite. Como que eu vou fazer aqui, ó? Deixou bem retinho, ó. Se você quiser, pode até dar um pique aqui, ó. Tá vendo? Ele ainda tá quadradinho, né? Um piquezinho aqui. Pra quê? Pra marcar o meio. E aí, a gente vai encontrar esse meio com o dentinho do zíper. É uma forma de você saber, ter certeza que vai ficar retinho, tá? Então, ó, dei o pique. E eu vou colocar o pique bem centralizado com o dentinho do zíper, tá? E aí, a gente vem aqui na máquina, uma costura reta. O excesso de zíper eu posso tirar, tá? Porque aqui a gente vai pôr um viezinho. Do outro lado, a mesma coisa. O pique que eu fiz tem que ficar bem em cima do dentinho do zíper. Uma costurinha. Eu gosto de dar um retrocesso em cima do dentinho do zíper, sabe? Pra ficar bem seguro. Tiro o excesso. E aí, agora, a gente vai precisar de 2 pedaços de tecido, que eu vou fazer o viezinho com tecido mesmo, tá? Esse tecido tá no tamanho bom. Ele tem 9 centímetros por 4. Retalhinho do forro, tá? 9 centímetros por 4, 2 vezes, que é o que a gente vai usar para tampar. Se você tiver aí, Aline, tem pedaços de viés pronto, posso usar? Pode usar, tá? O que eu vou fazer? Vou dobrar aqui mais ou menos meio centímetro de uma das beiradinhas aqui, ó, pra dentro, tá? Encostou aqui, ó. Esse lado tá dobradinho, tá vendo? Vou começar a costura aqui. Na hora que eu estiver chegando, eu dobro essa pontinha pra dentro também, tá? Pra ficar um acabamento bem bonitinho. Ficou assim. Aí eu venho, jogo o tecidinho pro outro lado, ó. 2 dobrinhas. Uma dobrinha. Outra dobrinha. Olha só. E passa a costura aqui. Aí fica um acabamento bem bonitinho. Tem umas linhas desfiando, vou tirar só a linha, não corto nada do tecido. Aí. Então, ficou assim, vou fazer a mesma coisa do outro lado, com o outro pedacinho, ó. Dobrou a pontinha, vinca aqui com a unha, pra não ficar desdobrando, tá? Como eu sou canhota, vou colocar de cá. Colocou aqui. Passa a costura, dobra a outra pontinha aqui, ó. Costurou. Venho pra frente, 2 dobrinhas. 1, 2. E costura aqui. Mais uma vez. E pronto. Aí sim, ó. O acabamento interno tá prontinho. A gente abre aqui, ó. E vamos virar, ó. Vira aqui bem certinho, coloca os biquinhos da caixinha de leite pra fora. Pronto, olha a abertura dele. Super espaçoso. Aí, gente, aquele talento que eu falo pra vocês, ó. Sempre onde tem os biquinhos da caixinha de leite, você vai passar o ferro, né, pra deixar bem esticadinho. E aqui, ó, de uma extremidade da caixinha de leite à outra, você vai vincando com a mão. Se quiser, pode até passar o ferro aqui. Que é isso que vai modelar a peça. Do outro lado, a mesma coisa. De um biquinho da caixinha de leite até a outra. Aí, a gente vai modelando, ó, como é que fica a base, tá vendo? Ó. Por isso, aquele acabamento final, né, faz toda a diferença.
E pronto! Olha que belezinha que ficou. Deixa eu levantar vocês aqui. E vocês aqui. Olha só. Super bonitinho. Olha a base dele. Um estojo fofinho, simples de fazer, modelinho diferente e ele fica espaçoso, viu? Ele é pequeno, compacto e fica espaçoso para guardar as coisinhas, tá? Sem passar, o meu já ficou bem modeladinho, tá bom? Mas aí vocês passam ferro para até desamassar o tecido, né? E aí ele fica bem certinho aqui, ó, vocês seguindo o molde direitinho, tá bom? Deixa eu ativar os comentários das meninas aqui. O valor de venda desse estojinho eu deixo pra vocês de 35 a 40 reais, tá? Avaliando o valor que vocês pagam no material e na região que vocês moram, tá bom? Olha só, então, gostaram? Eu achei lindo esse modelo de